Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E antes de começar o vídeo, vamos fazer uma oração? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abençoe cada um que esteja assistindo esse vídeo, Pai, e suas famílias, Pai, para que nada de mal aconteça. Senhor, me traz discernimento para apresentar a Tua palavra, Pai. Usa minha boca, Senhor, o Espírito Santo. Pai, dê entendimento a cada um que está vendo esse vídeo e que nada de mal aconteça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos começar o vídeo. Mateus 8:5. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano veio encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deveriam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Eu já comecei com essa passagem, gente. Hoje o assunto vai ser fé. No Novo Testamento, Jesus a gente presencia, não, a gente lê sobre muitos milagres de Jesus. De curar paralíticos, de curar mudos, surdos, cegos, vários tipos de cura. Mas tem umas principais que a gente olha e vê como a fé curou aquelas pessoas. Então, aqui no capítulo 8 de Mateus, a gente vê essa história desse oficial que foi atrás de Jesus e só com a sua fé. Jesus não viu o empregado. Então, ele ficou curado. Então, ele só falou, Senhor, ele não falou, ai Deus, você tem que ir lá. Ele tinha tanta fé dentro dele, Jesus só falou uma palavra, ele só queria falar com Jesus, tipo, Jesus cura ele. Ele já sabia o tamanho do poder de Jesus. E olha que ele é um oficial romano. Os romanos, eles acreditam em vários deuses, então, e naquela vez perseguiam literalmente os cristãos. Então, aqui a gente vê a fé. Tem que ter marcado os dois versículos principais Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Ele tinha tanta fé que o empregado ia ficar bom, que apenas com uma ordem, ele já sabia que ele ia se curar. Então, vá para casa, pois será feito como você crê. Então, várias vezes aqui no Novo Testamento, Deus fala: tudo que você quer, pela sua fé você será curado. E que ele até elogia. Ele nunca viu tamanha fé, nem no nem no próprio povo que ele estava. Então, hoje vamos estar essas demonstrações de fé aqui no Novo Testamento. E eu acho que começar com essa foi um grande começo, porque mostra como a fé funciona. O vídeo de hoje, pra falar a verdade, vai ser um pouquinho curto, porque eu vou falar alguns detalhezinhos só, enquanto eu tava lendo a minha rotina diária hoje. Então, mas essa que hoje eu li e falei, gente, essa tem que mostrar pro canal hoje. Porque muito engraçada essa história oficial. Ele não falou, Deus, eu preciso que Deus encoste, eu preciso que Jesus encoste no servo, eu preciso que Jesus faça isso, eu preciso ensinar, não sei o quê. Não. Apenas porque ele creu. E apenas fala de Jesus. Então ele fala assim, ele está curado. Ele já estaria curado. Só Jesus sim. Só Jesus pensa, ele já estaria curado. Isso é um grande ato de fé.
Porque, além de não ter crescido com as histórias que o Messias viria, não sei o quê, ele acreditou muito mais do que as pessoas muito religiosas na época acreditaram. Então, esse é um grande ato de fé. O que a gente aprende com isso na nossa vida é que a gente tem que ser assim, a gente tem que pedir na oração uma milagre para Deus, já sabendo que ele pode. Não pode ficar tipo, ai, será que existe não sei o quê. Por isso que essas histórias fazem a gente crescer a nossa fé. E vamos pela próxima história, que tem várias da Bíblia, nossa, milhares, gente. Então eu vou pegar algumas principais. Então, bora pra próxima. Outra história muito famosa que está no livro de Mateus, no capítulo 9. Aqui. Capítulo 9, 20. Fala assim: certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra de sua capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus se virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Essa história é muito, muito famosa porque essa é a mulher de sangue, do fluxo de sangue. E ela tinha vários tratamentos médicos, ela não conseguia se curar de jeito nenhum. Mas, apenas pela fé, de encostar na capa de Jesus. Então, ela nem precisava que Jesus falasse com ela. Ela só precisava encostar no manto de Jesus. Ela encostar no manto dele, no mesmo instante ela foi curada. E Jesus sentiu, ele virou para trás e falou: sua fé te curou. Isso é outra demonstração de fé. Ela nem precisou ter contado com Jesus. De tanta fé que ela tinha que Jesus ia curar ela, tanta fé, tanta certeza, só de encostar no manto. Ela falou assim: só de encostar no manto dele, eu vou ser curada. E realmente foi isso que aconteceu. A fé dela era tão grande, transbordava tanto. Só encostar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Essa é bem famosa. E essa certeza na cura de Deus, que ele existe, que ele pode trazer a cura e curou ela. Porque Jesus, ele tem o poder de curar qualquer pessoa, mas essa fé que essa mulher tinha, que ela foi curada. Tanto que Jesus fala: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. A fé dessa mulher a salvou. Como eu disse, Jesus falou, ó, aqui ele falou lá pro oficial romano: vá para casa, pois será feito como você crê. Então, a fé. Fé, né? Acreditar em Deus. É isso que tem que nos mover. Não só para cura, mas nas nossas vidas, nos nossos caminhos. E lendo a Bíblia, você vai fortalecendo a sua fé. Porque histórias como essa, principalmente no Novo Testamento, que demonstram os milagres, curas, isso transborda a nossa fé. E quando a nossa fé está transbordada, a gente pode falar mais de Jesus, cura. Então, quanto mais a gente transborda na fé, mais contato a gente tem com Jesus. E cada vez a gente tem que estar mais próximo dele, que é nosso melhor amigo. Outro, outro exemplo bíblico, que também está aqui no capítulo 9, é a menina. Aqui, ó. Depois Jesus foi para casa do chefe religioso. Quando viu que tocava música febre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo a multidão saiu. Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou a mão dela e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Está aqui no mesmo capítulo da mulher do fluxo de sangue. Jesus curou assim no mesmo dia. Então, ó. Então, mesmo a pessoa que não tem mais jeito, a mulher do fluxo de sangue estava com 12 anos. Essa menina estava morrendo. E ele falou: não, ela está dormindo, a sua fé curou. Então, mesmo que parece que não tenha solução, ter fé, estar nos planos de Deus, é a solução. Então, porque Jesus não curou de 12 anos, porque Jesus estava ali. Mas quando essa mulher teve realmente fé, ela foi curada. Então, acho que com esses capítulos da Bíblia a gente aprende cada vez mais. Eu disse que hoje devia ser mais rapidinho, mas era só para mostrar esse capítulo 8 e 9 aqui da Bíblia, que realmente são muito especiais. E Jesus também. O próximo é Jesus, curador cegos. Que, ó, se Deus seja feito como vocês creem, eu marquei várias passagens assim na Bíblia que fala que crê. Jesus sempre termina assim, fala: a sua fé te salvou, tudo que você crê. Então, a fé não salva só o nosso corpo físico, mas a nossa alma.
Então, hoje eu vim influenciar vocês até, não influenciar não, mas a falar para vocês um pouco sobre a fé, de como se aproximar de Deus mesmo, né? Porque a fé move montanha, né? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Falar um pouquinho sobre esses dois versículos, até pra, se vocês quiserem dar mais uma olhada aqui no livro de Mateus, Lucas. Esses três primeiros livros do Novo Testamento têm muitos e muitos milagres, sabe? Cheios de fé, ensinamento de Jesus. Então, hoje eu vim falar para vocês darem uma olhada nesses esses dois capítulos que eu falei hoje, para vocês se aprofundarem nessas histórias, mas também darem uma olhada nos três primeiros livros do Novo Testamento. Porque às vezes a gente não sabe o que fala. Eles três também são bem parecidos, as histórias são bem parecidas. Cada um vai contar de uma visão do apóstolo, né? De como o Espírito Santo deu discernimento para cada apóstolo naquele momento. Como sempre, leia a Bíblia. E esse é meu conselho. Hoje é isso que eu tinha que falar sobre fé. Pra falar um pouco, eu tava lendo a Bíblia, eu não tive nenhuma inspiração pro vídeo de hoje, né? O Espírito Santo tava esperando. E eu fui lendo a Bíblia hoje e eu falei muito, nossa, fé. Olha como as pessoas têm fé. Então, hoje, se você tá com falta de fé, alguma coisa assim, eu vou agora orar no final da oração para cada um, pra gente finalizar esse vídeo de hoje com uma oração pra gente sempre ter fé. O Senhor vai estar nos protegendo, nos guardando, Ele faz milagres. Cada vez, quando a gente está mais próximo de Deus, mais a nossa fé vai crescendo. Então, que a nossa fé cresça cada vez mais. Então, bora! Querido Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, abençoe, Senhor. Muito obrigado por cada um que assistiu esse vídeo até o final, Senhor. Senhor, que o Senhor dê entendimento, Pai, que a fé de cada um desses vídeos, Senhor, que esteja assistindo esse vídeo cresça. Se fortaleça na Tua palavra, Pai, na Tua presença. Esteja abençoando, renovando as nossas esperanças, a nossa fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Espero que vocês tenham uma boa semana, um ótimo final de semana e que tudo de bom aconteça. Beijo para todos vocês.